Dando continuidade a esta série de exemplos de balanços térmicos aplicados a processos siderúrgicos, vamos tratar agora do balanço térmico para um forno elétrico de redução, produzindo a liga ferro-silício 45, usando carvão vegetal como redutor. Mais uma vez, as análises químicas das matérias-primas e dos produtos será simplificado para que possamos concentrar a nossa atenção nos princípios de estabelecimento do balanço térmico. Então, aqui temos uma figura esquemática de um forno elétrico de redução. As matérias-primas sendo empregadas são o minério de ferro, com esses teores de ferro e de sílica, porcentagem em massa, quartzo, que foi assumido sendo 100% de sílica, e esses materiais carregados a 298 Kelvin. O carvão vegetal com conteúdo em carbono de 73%, os voláteis assumidos como restante, 27%, apenas CO, também carregado a temperatura de 298. Os produtos são um gás, onde a proporção em volume de CO para CO2 é igual a 15, saindo do forno a uma temperatura de 673 Kelvin. As perdas térmicas são fornecidas, são as perdas que ocorrem através das paredes refratárias do forno, 100.000 quilocalorias por tonelada de liga, e produzida 1 tonelada de liga ferro-silício 45. Aqui observa-se que não foi considerada a produção de escória, isso simplesmente para simplificar os cálculos. Os objetivos de desenvolvimento dos balanços são determinação das massas de minério, de ferro e quartzo, a massa de carvão vegetal, o volume de gás gerado e o consumo de energia elétrica. Essas primeiras incógnitas aqui podem ser determinadas através de um balanço de massa semelhante a um que já foi desenvolvido na parte 1 deste curso. O consumo de energia elétrica é determinado através do balanço térmico. Para efeito de estabelecimento dos cálculos, será tomada como referência a produção de 1 tonelada de liga. Na análise das matérias-primas, como já mencionado, os teores estão especificados em massa. O ferro contido no minério de ferro é assumido como estando apenas na forma de Fe2O3 e a análise do gás fornecido tomando como referência os teores em volume. No caso do forno elétrico de redução, nós temos condições de resolver completamente os balanços de massa para determinar as massas de minério de ferro, de quartzo, de carvão e o volume de gás gerado. Posteriormente, então, a partir das informações geradas através desses balanços, será desenvolvido o balanço térmico. Começando pelo balanço de ferro, aplicando o princípio de conservação de massa, nós podemos afirmar que o número de mols de ferro que são carregados no reator é igual ao número de mols de ferro da saída, que sai apenas na liga ferro-silício 45. Então, a única entrada de ferro no forno é através do minério de ferro, a única saída é através da liga. Então, a incógnita aqui foi definida como sendo MF, a massa de minério de ferro, em quilograma. Então, multiplicamos por 1000 para convertê-la para grama, multiplicamos pelo teor de ferro no minério, dividido por 100, e finalmente dividimos o valor pelo peso atômico do ferro para determinarmos o número de mols. Usando o teor de ferro no minério, 62%, e seu peso atômico, temos que esse número de mols equivale a 11,1 vezes a massa de minério de ferro em quilogramas que foi carregado no forno. A saída segue uma relação semelhante, massa de liga especificada em quilogramas, 1 tonelada como referência, teor de ferro na liga. Se a liga é ferro-silício 45, significa que tem 45% de silício, consequentemente 55% em ferro. Então, esse número de mols equivale a 9.847,8, igualando entrada e saída, pode-se determinar a massa de minério de ferro, e ela é equivalente a aproximadamente 887 kg por tonelada de liga ferro-silício produzida. Desenvolvendo agora o balanço de silício, mais uma vez a entrada igual a saída em termos de números de mols. O silício ele é introduzido no forno através do minério de ferro, através do quartzo e sai unicamente através da liga. Então, seguindo procedimento semelhante ao que foi adotado no balanço do ferro, mais uma vez MF é a massa de minério de ferro em quilogramas, usando o teor de sílica
e dividindo pelo peso molecular da sílica. Lembrando que cada mol de sílica contém 1 mol de silício, nós conseguimos então determinar o número de mols de silício carregados através do minério de ferro. Seguindo procedimento semelhante em termos de equacionamento, mQ é a massa de quartzo em quilogramas, utilizando o teor de quartzo, no teor de sílica presente no quartzo, equivalente a 100%, peso molecular da sílica 60,09, o resultado é 16,64 vezes a massa de quartzo informada. O número de mols de silício na liga é calculado de forma semelhante ao que foi feito para o ferro, usando o teor de silício na liga e o seu respectivo peso atômico. O valor é em torno de 19.020 mols. Igualando as entradas às saídas, pode-se determinar a massa de quartzo enfornado, equivalente a aproximadamente 927 kg. Desenvolvendo agora o balanço de carbono, mais uma vez aplicando o princípio de conservação de massa, carbono que entra igual ao que sai em termos de mols, número de mols de carbono da entrada equivale ao que está contido no carvão, que tem duas parcelas, duas contribuições, o carbono que já está na forma elementar, mais o que vem dos voláteis na forma de CO, e ele sai exclusivamente no gás na forma de CO e CO2. Então, calculando o número de mols de carbono contido no carvão, nós temos a massa de carvão em quilograma, essa parcela é multiplicada por 1000 para convertermos o valor de massa para grama, teor de carbono do carvão, dividido pelo peso atômico do carbono, e a parcela proveniente dos voláteis. Os voláteis foram assumidos como sendo exclusivamente CO, então 1000, mais uma vez, refere-se à conversão da massa de carvão para grama, pelo teor de voláteis e porcentagem de CO nos voláteis, foi considerado que os voláteis são constituídos apenas por CO. Neste caso, o valor que vai ser obtido aqui equivale à massa de CO, então dividimos pelo peso molecular do CO para determinar o seu número de mols. Como cada mol de CO contém 1 mol de carbono, nós podemos dizer que essa parcela aqui equivale à quantidade em termos de número de mols de carbono que é enfornado através dos voláteis. Então, substituindo os dados dos teores que foram fornecidos, 73% é a porcentagem de carbono no carvão, 27% é o teor de voláteis, 100% é a porcentagem de CO nos voláteis, 28,01 é o peso molecular do CO. Como resultado dessas operações matemáticas, o valor é de 70,42 vezes a massa de carvão em quilogramas. Equacionando o valor de carbono contido no gás, nós temos que esse carbono sai na forma de CO e de CO2. Vg é definido como sendo o volume de gás em normal metro cúbico. Multiplicamos por 1000 em ambas as contribuições para converter esse volume para normal litro, vezes a porcentagem de CO no gás, dividido por 22,4, que é o volume ocupado por 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão, relação semelhante para o CO2. Lembrando mais uma vez que cada mol de CO e cada mol de CO2 contém 1 mol de carbono. Como resultado destes cálculos, o número de mols de carbono total no gás equivale a 44,64 vezes o volume de gás em normal metro cúbico. Como a proporção de CO para CO2 no gás em base volumétrica é igual a 15, nós podemos dizer que os teores de CO no gás e os teores de CO2 no gás equivalem respectivamente a 93,75 e 6,25. Então, aqui temos um sumário do balanço de carbono. Isso aqui é a entrada através do carvão, isso daqui é a saída através dos gases, e como foi visto anteriormente, nos gases a proporção de CO para CO2 é igual a 15, então temos que o número de mols de CO no gás equivale a 41,5 vezes o volume de gás em normal metro cúbico, e a de CO2 2,79 vezes o volume de gás também em normal metro cúbico. Será desenvolvido agora o balanço de oxigênio. Utilizamos a opção de fazer o balanço na forma de oxigênio atômico. Então, a entrada igual a saída, mais uma vez, identificando as entradas de oxigênio, nós temos aqui introduzida através do óxido de ferro presente no minério de ferro, mais o óxido de silício presente no minério de ferro, sílica contida no quartzo,
mais o CO dos voláteis. Lembrando que este número de mols de CO dos voláteis equivale ao número de mols de CO. O de oxigênio contido na sílica equivale a 2 vezes o número de mols de sílica. Mesma coisa na parcela que vem do minério de ferro. E no caso do minério de ferro, que é introduzido através do Fe2O3, a proporção é de, para cada mol de ferro, 3,5 mol de oxigênio atômico. E esse número de mols de oxigênio que entra sai exclusivamente no gás, na forma de CO e também de CO2. Então, equacionando as diferentes parcelas, nós temos que o número de mols de oxigênio contido no Fe2O3 do minério equivale a 3,5 do número de mols de ferro na liga. Fica mais fácil equacionar em função desse número de mols que já foi determinado anteriormente. Então, essa parcela equivale a aproximadamente 14.772 mols. O que vem de oxigênio combinado com a sílica presente no minério de ferro, mais a sílica presente no quartzo, toda essa sílica é reduzida e transformada a silício, e todo esse silício sai na liga. Então, a proporção de sílica para oxigênio atômico é de 2:1, por isso que temos aqui o valor de número de mols de silício na liga multiplicado por 2. Esse número de mols já foi determinado anteriormente, então a parcela equivale a aproximadamente 32.040 mols. Equacionando o que vem na forma de CO dos voláteis do carvão, isso equivale ao número de mols de CO contido nos voláteis. Cada um mol de CO contém 1 de oxigênio atômico. Mais uma vez, equacionando em função da massa de carvão em quilogramas. Essa parcela aqui já foi determinada anteriormente no balanço de carbono. Esse resultado equivale a 9,64 vezes a massa de carvão em quilogramas. No gás, o oxigênio sai na forma de CO e de CO2. Cada um de CO contém 1 de oxigênio, mas cada um de CO2 contém 2 mols de oxigênio atômico. Então, equacionando em função do volume de gás em normal metro cúbico, aqui é contribuição proveniente do CO, aqui é contribuição proveniente do CO2 do gás. Essas duas parcelas já foram equacionadas no balanço de carbono e expressas em função do volume de gás. Substituindo os dados obtidos no balanço de carbono, finalmente obtemos o número de mols de oxigênio contido no gás que sai do forno elétrico de redução, e essa parcela equivale a 47,43 vezes o volume de gás em normal metro cúbico. Procedendo aos cálculos e substituindo os valores nas diferentes parcelas do balanço de oxigênio, nós temos a contribuição do oxigênio que vem associado ao ferro, o oxigênio que vem associado à sílica, presente tanto no minério de ferro quanto no quartzo, a parcela associada à contribuição dos voláteis do carvão, e isso igual ao número de mols de carbono contido nos gases expresso em função do volume de gás em normal metro cúbico. Procedendo às contas dessas parcelas aqui, a equação do balanço de oxigênio se simplifica para essa versão, e ela pode ser combinada com o balanço de carbono, que foi desenvolvido anteriormente. Isso aí nós temos um sistema de duas equações com duas incógnitas, que resolvidos fornecem a massa de carvão enfornado em quilogramas e o volume de gás que é gerado. A partir desses resultados, nós podemos determinar, então, os números de mols de CO e de CO2 contido no gás. Esses valores são necessários para que possamos, em breve, nos próximos slides, desenvolver o balanço térmico para o forno elétrico de redução, visando a determinação do consumo de energia elétrica. Um sumário do balanço de massa nos permitiu determinar esses valores que estão listados aqui e que vão ser utilizados para equacionamento do balanço térmico. Então, temos o número de mols de ferro na liga, de silício na liga, número de mols de CO contido nos voláteis, número de CO no gás, número de mols de CO2 no gás. Com esses 5 valores, nós temos todas as informações necessárias em termos de resultados dos balanços de massa para desenvolver o balanço térmico a seguir. Empregando a metodologia que foi recomendada para o desenvolvimento dos balanços térmicos, nós temos inicialmente a definição do objetivo. Nesse caso, o objetivo é determinar o consumo de energia elétrica no forno elétrico de redução.
o sistema é o próprio forno elétrico de redução. Adotaremos como temperatura de referência 298 Kelvin. Logo a seguir, faremos as escolhas das reações, sempre lembrando que essa escolha é arbitrária, mas deve respeitar as condições ou os valores dos números de mols das diferentes substâncias nas entradas e saídas. Finalmente, faremos a listagem das entradas e saídas de calor para então iniciarmos as suas avaliações. Há várias possibilidades de reações que podemos escolher, respeitando os números de mols de entrada e saída das diferentes substâncias. A opção aqui foi a que consideramos a mais simples, que consiste em decompor todos os materiais que entram combinados no forno elétrico. Nesse caso, o Fe2O3 é dissociado em ferro e oxigênio, a sílica contida no minério de ferro e no quartzo dissociada em silício e oxigênio, e o CO dos voláteis decomposto em carbono e O2. Lembrando que o ferro e o silício vão sair na liga na forma da liga ferro-silício 45, e o carbono que vinha proveniente do carvão vegetal, o que é gerado pela decomposição do CO, vai reagir com os oxigênios que foram provenientes da dissociação do Fe2O3 e da sílica, formando CO e CO2 nas proporções em que eles se encontram nos gases. Aqui ainda fica mais fácil identificar as entalpias das reações. Essas reações de dissociação, elas são reações endotérmicas, portanto, vão entrar na lista das saídas de calor, e essas reações de oxidação do carbono, formando CO e CO2, são reações exotérmicas e entrarão na listagem das entradas de calor do processo. Desenvolvidas, então, as etapas preliminares no estabelecimento do balanço térmico, nós podemos, então, usando a metodologia que foi utilizada em exemplos anteriores, colocar uma linha de referência representando a temperatura de referência de 298 Kelvin. As matérias-primas, minério de ferro, quartzo e carvão, são introduzidos no forno a essa temperatura, portanto, não tem nenhuma contribuição energética associada. Nós temos como entradas de calor as reações exotérmicas, carbono mais meio de O2 formando CO, carbono mais meio de O2 formando CO2. Essas reações vão ocorrer na temperatura de referência, como foi mostrado anteriormente. Temos ainda essa mesma temperatura, as reações de dissociação do Fe2O3, da sílica e do CO dos voláteis, que são reações endotérmicas. Produzidos os materiais que vão sair do forno, nós temos os gases que vão ser aquecidos até a temperatura de 673 Kelvin. Nós temos o aquecimento do ferro e do silício e posteriormente faremos a dissolução desses dois elementos para a formação da liga. Lembrando que esses elementos, essa liga vai sair do forno a 1873 Kelvin e vamos introduzir as perdas de calor que vão representar também saída de calor do equipamento. Então, de uma forma mais sistemática, podemos dizer que as entradas de calor correspondem ao calor das reações exotérmicas, oxidação do carbono formando CO e CO2, o calor de dissolução, pois como já vimos, a formação da liga ferro-silício 45, ela é exotérmica, e a energia elétrica que é fornecida ao forno, que é exatamente a incógnita que estamos procurando determinar através do balanço térmico. As saídas de calor correspondem ao calor das reações endotérmicas, dissociação do Fe2O3, da sílica e do CO dos voláteis, o aquecimento do ferro e do silício, que foram reproduzidos pelas reações de decomposição. Eles vão ser aquecidos de 298 até 1873. Temos o aquecimento do gás, de 298 a 673, e as perdas térmicas que foram fornecidas para a resolução do problema. Após a listagem de entradas e saídas de calor, nós podemos então começar a avaliar essas diferentes parcelas. A primeira delas é o calor das reações exotérmicas, corresponde à oxidação do carbono formando CO e CO2. É importante salientar que essas reações são exotérmicas e nós usamos o sinal do ΔH apenas para identificar que essa reação é realmente exotérmica. No cálculo das entradas, nós não precisamos, não devemos mais utilizar o sinal do ΔH. Por isso que o valor aqui está representado entre barras,
representando que será utilizado apenas o valor absoluto do ΔH. Então, utilizando os resultados do balanço de massa, nós temos o número de mols de CO multiplicado pelo valor absoluto do ΔH de formação do CO, que é menos 26,42, número de mols de CO2 no gás, já determinado no balanço de carbono, multiplicado pelo ΔH, ou pelo valor absoluto do ΔH de formação do CO2. Como resultado, a entrada de energia pelas reações exotérmicas equivale a aproximadamente 1.550.000 quilocalorias. O cálculo da energia proveniente da energia elétrica é especificado em função deste parâmetro EE, que foi definido como sendo o consumo de energia elétrica por tonelada de liga, expresso em kWh, e como já vimos anteriormente, cada kWh equivale a 860 quilocalorias. Então, o resultado final é de 860 vezes o valor de consumo de energia elétrica expresso em kWh, e o resultado desta operação vai nos fornecer essa entrada em quilocaloria, que é a mesma unidade que está sendo empregada para o cálculo das demais parcelas. A outra entrada de calor se refere ao calor de dissolução na formação da liga ferro-silício 45. Esse cálculo já foi abordado em vídeos anteriores. O cálculo é feito em função do número de mols de ferro e de silício na liga e seus respectivos valores de entalpias parciais molares. Novamente, essas entalpias parciais molares são negativas, indicando que é um processo exotérmico, e novamente nós não usamos o sinal para o cálculo, apenas o valor absoluto. Então, temos o número de mols de ferro na liga, sua respectiva entalpia parcial molar, número de mols de silício na liga e a sua entalpia parcial molar. Esses valores de entalpias parciais molares foram determinados em função das frações molares do ferro e do silício na liga. Recomendo que quem estiver acompanhando esse vídeo proceda aos cálculos tanto das frações molares quanto das entalpias parciais molares para verificar a validade dos valores que estão aqui indicados. Como resultado, temos que essa dissolução vai gerar aproximadamente 206.000 quilocalorias. Determinando agora as saídas de calor, a primeira se refere aos calores das reações endotérmicas, que são as dissociações do Fe2O3, da sílica e do CO dos voláteis. Então, cada uma dessas parcelas calculadas em função desses ΔHs, lembrando que na reação de dissociação do Fe2O3, esse valor de 196,3 corresponde ao ΔH de dissociação produzindo 2 mols de ferro. Por isso que o valor que antecede essa parcela é o número de mols de ferro na liga dividido por 2. Esse valor de 196,3 é a entalpia de dissociação de 1 mol de Fe2O3. Aqui o valor é positivo, não vai ocorrer alteração nenhuma de sinal com a aplicação do valor absoluto. O fato desse ΔH ser positivo indica que se trata de uma reação endotérmica. Seguindo o mesmo procedimento para a sílica, nós temos o valor do calor de dissociação da sílica e, finalmente, a dissociação do CO dos voláteis, número de mols de CO dos voláteis já calculado anteriormente, vezes o ΔH de dissociação do CO. Essa parcela, somando as três contribuições, equivale a aproximadamente 4.600.000 quilocalorias. O aquecimento do ferro e do silício que foram gerados pela dissociação dos óxidos de ferro e de silício é calculado através dessa equação, onde temos o número de mols de ferro na liga e a entalpia de aquecimento por mol, mesma coisa para o silício da liga. Mais uma vez, recomendo que vocês verifiquem essas entalpias que foram calculadas através das expressões que estão disponíveis nos dados termodinâmicos para metalurgistas. Então, o resultado, a entalpia de aquecimento do ferro e do silício, equivale a aproximadamente 530.000 quilocalorias. O aquecimento do gás segue um procedimento semelhante ao que foi feito para o aquecimento do ferro e do silício. Número de mols de CO vezes a entalpia de aquecimento do CO até 1673, a partir da temperatura de referência de 298, e a mesma forma para calcular a entalpia de aquecimento do CO2. Esses valores correspondem aos números de mols de CO e de CO2 e as respectivas entalpias de aquecimento do CO e do CO2, que eu recomendo que quem estiver vendo este vídeo determine esses valores para verificar a sua validade.
O resultado, entalpia de aquecimento, ou valor do aquecimento do gás, até 673 Kelvin, equivale a aproximadamente 141.000 quilocalorias. Temos agora a parcela referente às perdas térmicas. Esse valor foi fornecido, 100.000 quilocalorias por tonelada de liga produzida. Finalmente, igualando as entradas e saídas de calor, essa parcela aqui é a entrada proveniente da queima do carbono formando CO e CO2, contribuição da energia elétrica, formação da liga ferro-silício, essa parcela agora das saídas, dissociação dos óxidos, parcela proveniente ao aquecimento do ferro e do silício, aquecimento do gás e as perdas térmicas. Procedendo a essa igualdade, nós temos o valor do consumo de energia elétrica, equivalente a 4.216,4 kWh, isso por tonelada de liga produzida. Finalmente, temos um sumário dos resultados do balanço térmico, onde temos as entradas de calor, seus respectivos valores e seu significado em termos percentuais. Mesma coisa para saídas. É interessante observar que o total de energia que sai é equivalente ao que entra e as respectivas porcentagens. É sempre interessante ter noção dessas porcentagens, porque essa é uma diretriz quando procuramos, por exemplo, reduzir o consumo de energia. Temos um critério, né, para procurar identificar onde temos os maiores consumos para procurar reduzi-los. É bastante recomendável que vocês resolvam exemplos semelhantes a esses, alterando, por exemplo, o teor de silício na liga e vendo o efeito que isso vai ter em termos das massas das diferentes matérias-primas e principalmente do consumo de energia elétrica.